bem, mais um episódio do nosso querido Inteligência Orgânica, esse podcast pessimista, nublado, tenebroso, enuviado sobre o futuro, sobre a inteligência artificial, sobre tudo que a gente pode automatizar, inclusive as nossas emoções, as nossas relações. O que sobra para nós humanos é sempre a indagação principal aqui. Exato. E uma das coisas que eu faço no final, mas nessa gravação, nessa sequência de episódios que você está vendo, eu farei no começo, é justamente um CTA, um call to action. Você que me assiste, que me ouve, por favor, se inscreva, comente, compartilhe. E eu preciso aproveitar esses primeiros minutos, porque senão você vai embora. Senão você não vai ficar aqui até o final, mas eu acho que você deveria ficar aqui até o final, porque esse papo a gente vai falar com um professor meu, que eu conheci na sala de aula, e eu não sou professor, sou filho de professor, sou fã de professores, viu, professor? Mas a dúvida inicial e o pontapé inicial desse podcast é sempre assim: eu sou um pessimista. Eu tive aí, você me acompanha, a gente já se acompanha há tempo, um esgotamento em relação ao mundo digital forte no ano passado. E eu acho que você também, pelo que eu tenho lido das suas coisas. E eu convido pessoas aqui para, quem sabe, elas me trazerem uma mensagem de otimismo. Boa. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vindo, Ednei Internei, obrigado, meu querido professor, não só de marketing digital ali na SPM, mas de SXSW e de vários encontros pela vida. Aí, obrigado pela sua presença aqui. É um grande prazer estar aqui, cara. Imagina. E aí, vem de você? Não sei não, hein? Cara, eu me defino como um realista. Muita gente me vê como um otimista, mas eu acho que essa visão de me verem como otimista vem porque, na verdade, quando eu construo o caminho para as coisas positivas, eu não faço de conta que as coisas ruins não existem. E eu acho que quando você está numa jornada, né, não importa se ela é física ou mental, você sabe dos riscos que tem nessa jornada, ou seja, você está sendo realista ali, e o realismo é ter o lado do pessimismo e do otimismo. Então você precisa do lado do pessimismo. Que riscos eu vou enfrentar? Que dificuldades eu vou enfrentar? Quando você sabe disso e leva isso em consideração, mais chance você tem de chegar com sucesso no final dessa jornada. Então as pessoas olham muito o sucesso das coisas que eu faço e me veem sempre feliz, então falam, pô, você é um otimista. Na verdade, eu me defino como realista, porque eu não fecho os olhos para todos os problemas que tem. E você falou ali eu não tive um esgotamento como você teve. Eu tive muitos amigos próximos que tiveram, né? Eu não sei o quão profundo foi o seu burnout, seu esgotamento, mas tenho amigos que foram internados, medicados, que burnout foi uma coisa seríssima, né? Eu não chamo mais de burnout, eu chamo de esgotamento, porque efetivamente não foi, né? Eu, conversando até aqui com a Isabela Camargo, eu entendi que eu não posso chamar de burnout, porque burnout tem a ver... burnout tem a ver com assédio. Né, tem a ver com uma relação de trabalho exaustiva que gera um rompimento das suas funções, assim mesmo. O caso da Isabela, por exemplo, tem uma hora que tudo escureceu, ela desmaiou. Isso, não é isso que eu tive. Então é um esgotamento, não é só assédio, né, mas é um esgotamento profundo. Talvez mais né? que isso, foi um desencantamento, né, Ednei, porque... A gente... Desencantamento eu tive bastante, mas fala do seu primeiro. Desencantamento, porque eu vivo disso, vivo de rede social há 7 anos, 8 anos, e chegou ali num momento em que eu percebi como aquilo estava fazendo mal cognitivamente para mim. Ano passado foi um ano que eu viajei muito por causa de trabalho, e ao viajar, você ficar restrito ali numa tela, refém de um algoritmo, faz a gente perder... O que eu tive foi brain rot. Né, foi a palavra da moda, foi o apodrecimento do cérebro. Sim. Chegava num quarto de hotel, não conseguia mais ligar a TV, ficava simplesmente no celular girando uma tela ad eternum, até o que eu achava que ia ser meia hora se transformava em 2 horas, 3 horas, esperando o voo. Imagina, o que você vai fazer? Não conseguia mais abrir um livro ou abrir um Kindle, ou que seja, ficava simplesmente... Por quê? Porque eu estava trabalhando.
Ah, estou trabalhando. E aí, na virada do ano, justamente com todos os movimentos geopolíticos, em que se existia alguma ilusão de que a democratização da mídia fosse ser positiva, não, os nossos queridos CEOs de Big Techs falaram, nós somos uma arma de dominação norte-americana global e é isso aí. Sim. Eles foram lá prestar continência subserviência ao imperador, né? Nesse ponto que eu tive o grande desencantamento. Eu falei, caramba, eu tô aqui construindo algo pra Bucha isso. de canhão de um império digital. Isso, bucha de canhão de um império digital. Massa, né? Massa de manobra. Massa de manobra é mais próximo da realidade, porque é isso, nós somos... Quando a gente não paga, a gente é produto, né? Então... Nós somos e eu tinha um mote proposta de valor. E eu tinha um mote que eu falava, eu tô ok em perder minha privacidade, tô ok em ser usado se eu tô conseguindo usar aquilo. E eu consigo usar isso, tirar benefício daquilo, ou seja, fazer boas conexões, conseguir retorno financeiro a partir do meu trabalho. Só que do ano passado para cá, eu perdi a capacidade de querer ser usado. Eu não tô mais disposto a ser esse dado. Tem assim, que traçar, sabe? acho que tem que ter a clareza e disciplina. Acho que você tem a clareza, talvez não estava tendo a disciplina, não sei, mas você decidiu. E tem que ter a clareza e a disciplina. E isso não é novo, viu, Pedro? Porque assim, quando você... Essa coisa, você falou assim, eu não conseguia mais ligar a TV. Cara, ligar a TV também não é bom. Porque você liga a TV também... desliga o cérebro. Né? Verdade. E uma coisa que acontece tanto na TV quanto nas redes sociais é que a gente se ilude na seguinte maneira. Eu estou vendo um programa cultural na TV. Eu estou vendo aqui um conteúdo cultural nas redes sociais. Fala assim, eu estou aprendendo. Meu amigo, você terminou de ver aquela série inteira cultural na TV. Você terminou de ver trocentos episódios ali, seja no podcast, no YouTube, no TikTok, Instagram, qual que seja a sua droga digital de preferência. No final daquilo, você é capaz de produzir algo que gera valor para a sociedade? Você é capaz de chegar no seu trabalho e resolver um problema? Você é capaz de sentar com a sua família e criar algo novo para eles? Você é capaz de voltar para sua vila, para sua cidade e criar um negócio, produzir algo? Senão você não aprendeu alguma coisa. Então assim, Dinei, mas sim, eu aprendi, ok. Tem gente que fez, sim. Tem gente que fez curso no YouTube. Então, mas você é a exceção da exceção da exceção. A gente está falando que quantos milhões de pessoas não passam o dia inteiro enfiadas nas redes sociais com essa ideia, eu estou aprendendo. Mas eu aprendi isso, aprendi aquilo. Você aprendeu coisas isoladas que talvez te torne mais inteligente na próxima conversa de bar, né? Próxima vez que você for sentar com um amigo para beber, almoçar com alguém, tomar um café, você vai ter um monte de coisinhas legais e divertidas, inteligentes talvez, que você viu na rede social, mas você não aprendeu algo profundo. Falta profundidade no aprendizado, que aí vem de você pegar um livro de um autor que pesquisou, estrutura, também não é qualquer livro, né? Claro. O livro também tô aqui, né, tentando glamorizar um pouco o livro, mas o livro também depende do livro, é uma leitura rasa e para passar o tempo. Sim. E não tem problema passar o tempo com a TV, passar o tempo com a rede social, passar o tempo com um livro raso, desde que você tenha outros tempos onde você verdadeiramente está aprendendo com essas ferramentas. E aí que eu falo que tem que ter a clareza e a disciplina. Nesse momento aqui, eu estou me entretendo. Tudo bem, é o seu momento de entretenimento. Como é que o seu dia está dividido? Você tem um momento de entretenimento, aqui você está se entretendo? Perfeito. Esse é o meu momento de aprendizado e eu realmente estou aprendendo hoje. E aí você tem uma jornada clara, que é uma coisa rara no brasileiro, em outras culturas latinas de uma forma geral. Acho que o cultura talvez ocidentais, oriental tem um pouco mais isso, mas você precisa de uma jornada de aprendizado para aprender. Eu vou aprender sobre esse domínio aqui. O que eu quero fazer com isso? Muita gente não tem clareza do que quer fazer. E aí você vê gente perdendo tempo, inclusive na academia. Porque a pessoa fez uma tese de mestrado, fez uma tese de doutorado. O que as pessoas vão fazer com a sua tese? Não sei. Na verdade, o Marcos Bruso, que é um cara que hoje dá para ser considerado um filósofo, mas ele é muito presente na rede social, ele disse que uma tese de doutorado e mestrado é lida, em média, por 6 pessoas, no máximo. Sim. Né? Todas as... Ou seja... Tem gente que fala, não, mas eu descobri alguma coisa nova. Foi aceito pela banca, eu ganhei meu doutorado com isso. Tá, cara, o quão útil isso é para a sociedade? Porque a gente sabe que na academia tem uma coisa também da produção acadêmica. Tem gente que se puxa para produzir muito.
e produz muita coisa com pouco significado, com pouca profundidade. Tem gente que vai lá, produz uma tese, você vai olhar, ela é referenciada 1.800 vezes. Mas a academia também não força um conhecimento que é simplesmente mercadológico, produtivista, ou seja, eu vou fazer alguma coisa para alguma coisa. Eu vou fazer um mestrado porque eu vou ter uma promoção. Eu vou fazer isso eu para quero tal na coisa. universidade que eu tô passar para pesquisador, porque daí eu tenho um aumento salarial, só que aí agora eu tenho que ter uma produção acadêmica, e para manter minha produção acadêmica, eu diminuo a qualidade das minhas teses para ter teses ali rápidas e rasteiras também. De novo, eu não estou falando mal da academia, ao contrário. Hoje em dia, a maior parte do meu estudo é acadêmico, é paper. É paper. O pessoal fala, de onde você aprendeu isso? Eu aprendi lendo um paper, porque se eu for ler influenciador, eu estou ferrado. E sou muito grato por esses pesquisadores produzirem esses papers. Agora, nem todo mundo está produzindo paper de profundidade. O que eu quero dizer existe a falta de profundidade em tudo na nossa sociedade. O que eu estou querendo aqui é a gente não demonizar só a rede social. A rede social é o problema mais urgente porque ela está acessível? Ela é urgente. Ela talvez hoje esteja num patamar tão perigoso quanto o álcool e o cigarro, né? Talvez pior, né? Porque você precisa sair de casa para comprar uma dose de álcool e comprar um cigarro, e o celular é só você puxar do bolso que já começa a desgraça. E né? é socialmente aceito. Socialmente aceito. Agora que a gente está vendo que para as crianças, graças ao Jonathan Haidt, a gente está olhando com desconfiança, mas é socialmente aceito. Pro adulto também é um problema. Exatamente. Então essa coisa de ser raso, ela existe em maior ou menor grau em tudo. Óbvio que na academia é em menor grau, mas existe também ali na academia a tese rasa, que eu estou só aqui no volume da produção acadêmica, e eu faço um paper que ele é referenciado por total de 0 pessoas no futuro, porque ninguém... Ele só vai lá ocupar um dado dentro do CAPS, quer dizer, aumentou o látice do indivíduo. O látice do indivíduo está maior agora. Ele vai ocupar um espaço de bytes ali em alguma nuvem, e é só isso que ele só serve. Isso, mas acontece em menor proporção. Na academia isso acontece em menor proporção. Onde acontece em alta proporção? Nas redes sociais. Uma parte do conteúdo das redes sociais ele é irrelevante. Mas aí a gente tem que ter a clareza de que nem todo conteúdo na rede social ele é feito para ser relevante, ele é feito para entreter. Às vezes você só está dando uma boa risada. Sim. E você tem direito a algumas horas por dia numa boa risada. O problema é quando todo o momento produtivo do seu dia é sugado para dentro da rede social. Né? Porque tudo fica misturado. A gente tem uma dificuldade das barreiras, de separar. E eu acho que até, pelo menos, a pandemia... Eu via sempre com muito bons olhos a questão do algoritmo te oferecer coisas boas, e a produção me parecia que era mais absorvível, né, de conteúdo e de efetivamente aprender. Depois desses últimos 5 anos para cá, eu acho que a gente entrou numa overdose em que nada mais cabe, né? Como se a gente estivesse sempre com uma memória super rasa, e se eu perguntar para você qual foi o último conteúdo que você viu hoje, as pessoas não lembram. Né? Eu tenho certeza que você já abriu o celular várias vezes hoje. Se eu te perguntar um vídeo que você assistiu, você lembra? Eu lembro, mas eu tenho uma memória privilegiada, então eu não me comparo com as outras pessoas, né? Meus testes de memória são muito bons, mas eu não... Isso é uma coisa também importante quando a gente está comparando, que às vezes as pessoas têm muito isso. Mas eu aquilo. Cara, mas você não é a referência para tudo que a sociedade faz. E eu busco me isolar um pouco disso também, sabe? Eu consigo ter a disciplina, não significa que todo mundo consegue ter a disciplina. Né? O meu pior problema da internet é o ponto fora da curva, que acha que todo mundo pode ser ponto fora da curva. Todo mundo pode ser ponto fora da curva. Então é aquele cara que está empreendendo digital e ele acha que todo mundo... Às vezes eu participo de um podcast e a pessoa pergunta assim, conta como é que você conseguiu fundar 7 startups. Eu falei assim, eu posso te contar aqui, mas isso não serve para nada. Porque eu fundei, a primeira delas foi há quase 20 anos atrás. O que eu fiz há 20 anos atrás, se você fizer hoje, não vai dar em nada. Exato. Não vai funcionar para nada. Então, na verdade, a última que foi em 2022, são 3 anos, já é completamente diferente, porque foi antes da inteligência artificial. Eu já faria completamente diferente hoje. Então, assim, não é porque fulano deu certo com aquela receita de bolo que você vai dar também. Não é porque aquele tipo de criação funcionou com aquela criança, vai funcionar com a sua também. Não é porque esse tipo de estrutura de estudar, de empreender, de trabalhar, as pessoas são diferentes. Mas as pessoas querem fórmulas. Elas querem, mas aí elas têm que entender... Então, a primeira a gente tem que ir para o método científico.
científico. Essa fórmula foi observada numa quantidade significativa da população, e mesmo quando você vai para o método científico, você vai encontrar 4, 5, 6, 7, 8 opções que foram testadas. O que a gente não pode pegar é um caso anedótico. Tipo, eu conheço uma pessoa que fez isso e deu certo. Bom, tem uma pesquisa que entrevistou 1.000 pessoas e em 50% e notou fatores que ocorriam 50% das vezes. Espera aí, agora nós estamos falando de algo estruturado que acontece com frequência e que muito provavelmente vai te ajudar. Mas elas querem saber a fórmula mágica dos top 1%. E às vezes a fórmula mágica por exemplo, hoje eu estava rolando na tela e aí apareceu lá o fulano reconhecido como pioneiro do marketing digital. Eu fui clicar para ver o histórico dele. Ele começa a vida dele no marketing digital ganhando um cargo de diretor de marketing na loja do pai. Pô, me dá uma loja de presente que eu tinha sido. Eu sou pioneiro. Ainda foi depois de mim ainda, mas tudo bem. Mas assim, ele fez algumas coisas com números maiores, mas eu não ganhei uma loja de presente. Então assim, não dá para pegar a história do cara como referência, porque você vai ganhar uma loja também. Se você ganhou uma loja, aí é bem interessante você olhar o que ele fez, né? Porque ele mudou a forma como o pai estava fazendo marketing e fez algumas coisas diferentes que para a época fazia sentido. Ele botou e-commerce e tal. Hoje, se você pegar a loja do seu pai já não tiver com e-commerce, alguma coisa está muito errada. Já não tem mais loja. Já está muito errado. Então, quer dizer, a pessoa quer pegar esse ponto fora da curva e quer se comparar, mas ela não ganhou uma loja. A pessoa fala assim, eu quero fazer o que o Elon Musk está fazendo. Cara, primeiro, você não é herdeiro de uma mina de esmeraldas. Segundo, você não tem o QI que o Elon Musk tem. Né? E terceiro, você nem tem o Elon Musk também tem Asperger, entendeu? Tem um nível de autismo. Então assim, você não vai se comportar com o Elon Musk nem que você queira. Porque você fundamentalmente enxerga um mundo diferente dele. Ele é um cara que, pela síndrome dele, não tem valor para as relações sociais. Então, a ausência das relações sociais não provoca sofrimento nele, é o contrário. Se você tentar imitar a vida do Elon Musk e você não ser a pessoa que tem esse traço neurodiverso, você vai sentir falta das relações sociais e isso vai te provocar dor e sofrimento profundo, essa ausência. E aí você vai entrar em depressão. Falou, mas eu segui a fórmula do Elon Musk, você não é o Elon Musk. Só falar, eu não sei se faz sentido eu fazer universidade. O Mark Zuckerberg largou a universidade. Falei assim, primeiro que o Mark Zuckerberg largou Harvard. Você consegue entrar em Harvard? Não, então você não tem a opção do Mark Zuckerberg, entendeu? Você não nasceu onde o Mark Zuckerberg nasceu, você não tem a capacidade de entrar em Harvard, decidir não entrar em Harvard e vai usar aquela sua capacidade em outra coisa. Você parte de um patamar diferente. Então não adianta a gente olhar esses outliers da sociedade e querer fazer a mesma coisa que esses outliers da sociedade. Você tem que procurar o que o cidadão comum faz. Se o Pelé fosse para a rede social hoje e falar, é só você treinar que você consegue ser o Pelé também. O Pelé com certeza, se fosse testado, teria uma inteligência superior, entendeu? É só você treinar, acordar todo dia cedo, tomar banho gelado. Mas é que tá. O sistema capitalista não se absorve dessa ilusão de que todo mundo consegue? Sim, mas essa ilusão não é algo novo também, né? Então, primeiro, como eu falei, era a questão isso não é novo, a rede social agravou, né? A televisão já trazia isso, a literatura rasa já trazia isso é uma coisa que agravou. O capitalismo, na verdade, ele se beneficia disso, mas se você volta lá para Roma do pão e circo, a gente está vendo a mesma coisa. Então a gente estava no imperialismo romano, né, e depois a gente teve o feudalismo, agora no capitalismo, mas tem uma essência aí que eu dou pão e circo para as pessoas, que elas ficam ali entretidas e os grandes estão cuidando das outras coisas, dos interesses sociopolítico-econômicos que importam, entre aspas aqui, né? Mas quando sua meta é poder, é o que importa, né? Porque sua meta é ser feliz, é o contrário, né? Eu pergunto, qualquer um desses caras nunca vai ser feliz, né? Mas eu passo ali perto do Parque Ibirapuera, tem aquelas casonas em volta. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, nossa, deve ser muito bom morar aí. Eu falei assim, deve ser um inferno morar aí. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, você não pode sair de casa a pé, senão você é sequestrado. Seus filhos não podem... tá do lado do parque. Os filhos não podem atravessar a rua e brincar no parque, porque as crianças dessa mansão vão sair aí, vão brincar no parque e vão ser sequestradas, né? Você tem que sair com babá, com segurança, com carro blindado. Você mora do lado
dos parques mais bonitos do Brasil e do mundo, e você não pode ir lá passear livremente no parque. Sua mansão é toda, a pessoa tem a clausura da entrada da casa dela, tem guarita na casa dela, sai só com escolta. É horrível, você está numa prisão dentro da cidade de São Paulo. A pessoa vive confinada. É verdade. Isso não é felicidade. Isso não é felicidade. Felicidade é você poder ir aonde você quiser, fazer o que você quiser com quem você gosta. Né? A maioria das pessoas não pode fazer o que elas querem, não pode fazer quando elas querem, e tem pouco acesso, pouco tempo de qualidade com as pessoas que elas gostam. Né? E a gente fica eu não sei por que as pessoas perseguem ser milionárias, serem bilionárias, esse tipo de coisa. Não faz o menor sentido racionalmente. Mas eu vou comprar isso. Cara, tá cheio de gente que compra um monte de coisa e é infeliz, que se suicida. Se elas escutassem mais o Rapa, né? Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dor para você que está nessa prisão. Exato. Né? Aí que tá, voltamos ao ponto. Você, há 2 anos, novembro de 22, quando o GPT chegou aí para a massa, eu vi você fazer uma transição muito rápida também para abraçar o conteúdo de IA. E, claro, como alguém que acompanha não só novidades tecnológicas, mas tudo, você acho que teve essa clareza de que, cara, isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda a gente está vendo, e não é uma opinião... Eu vi muitas comparações. A que eu gosto mais é de que a inteligência artificial ela é algo tão grande quanto a energia elétrica. Uhum. Ou seja, não é uma ferramenta, é um paradigma. É uma mudança de paradigma da sociedade. A sociedade após a eletricidade é uma sociedade junto com a eletricidade veio revolução industrial, veio a iluminação noturna e aí os turnos estendidos, né? A cidade se estende pela noite nas grandes cidades, veio a vida cheia de eletrodomésticos, né? Propiciou a computação, a internet e tudo mais. Então foi um salto na sociedade que é inegavelmente uma mudança. Classificar isso como positivo também é bastante complexo, né? Às vezes eu penso que a gente estivesse vivendo uma sociedade rural, com um tempo mais lenta. Até onde essa aceleração da sociedade ela é positiva para o nosso organismo. A gente não foi feito, talvez, para viver uma sociedade nessa velocidade. Os grandes né? defensores do capitalismo e do poder do dinheiro diriam que naquela época a expectativa de vida era 40 anos, 30 anos, e foi graças às maravilhas do capitalismo ou do avanço da ciência que promoveu esse esticamento da vida, essa melhora da qualidade também de vida, do IDH das nações, etc e tal. E aí a gente tem essa vida mais longa, mas será ela melhor? Pois Não é aquela vida que tá ligada a essa felicidade que você estava falando antes. Não. Mas eu acho que existe um possível equilíbrio isso. Aí talvez eu seja um grande otimista. Né? Quando eu fui na China no passado, eu vi as pessoas vivendo uma qualidade de vida e uma liberdade ao longo do que muita gente acredita. Eu fui numa região ali de Pequim, um distrito industrial que foi transformado em um distrito artístico. E eu vi obras de arte criticando o governo chinês, expostas publicamente. Eu vi chineses bebendo. Eu vi um chinês passeando com uma lhama de estimação e a galera tirando foto. Um bagulho surreal, entendeu? Eu falei assim, nossa, tá uma vibe, isso aqui tava uma vibe meio California, LA, assim, tava muito liberal ali, meio sabe? Venice. Meio Venice. Cara, eu vi um casal chinês vestido de Balenciaga tomando drink num bar, e eu tava sentado nesse mesmo bar e avistando um chinês andando com uma lhama de estimação, um monte de gente tirando selfie. Eu falei, cara, eu tenho isso filmado, né? Porque as pessoas não acreditam. E aí aí eu falo assim, isso aqui parece China pra você? Isso era China, isso era Pequim. Entendeu? Então, e aí existe ali um grande desenvolvimento tecnológico, existe uma melhor distribuição de renda, existe um IDH alto. Eu vi gente pedindo dinheiro assim, em Pequim, mas numa proporção menor do que a gente vê em outras grandes cidades. Né? Se eu não tivesse visto ninguém,
Talvez aquele mito de que os caras escondem, né? Sim. Mas eu vi gente em Pequim, eu vi gente em Xangai bem pobre. O bem pobre de lá parece menos miserável do que alguns lugares que eu vi por aí, inclusive em Austin, né? Sim, Austin você Austin passa tá com uma pobreza enorme e só cresce nos últimos anos, Isso, né? isso. Você não precisa subir muito, não. Quem foi aí no último SXSW ali, você passa da 11ª para cima, você acha um monte de gente na calçada ali. Não tão. Custa muito caro para a cidade, né? Custa muito caro e é muito difícil as cidades ocultarem. O pessoal fala das cidades ocultarem os miseráveis como se fosse uma coisa fácil de desaparecer com pessoas do nada. Talvez alguns países menos livres sejam, mas a realidade é que Europa, Estados Unidos, América do Sul, a própria China, Japão, você não some com um miserável assim do nada, né? Mas agora, voltando ao ponto do GPT, quase 3 anos depois, como é que foram essa aceleração dos seus últimos anos? Também principalmente por essa corrida pela educação e pelo letramento de inteligência artificial. Então, quando eu vi, para mim estava muito claro que a gente estava diante de novo de uma grande revolução. Porque, na verdade, eu vi internet, eu vi celular, eu vi redes sociais, vi tudo isso surgir do zero. Eu trabalho com tecnologia pré-internet, né? Pré-Windows. Então, eu vi o boom que o Windows fez, que a internet fez, que as redes sociais fizeram, que os celulares fizeram. Então, quando veio a inteligência artificial, eu falei, cara, isso muda tudo de novo, porque isso torna acessível. Uma coisa, inclusive, por que é maior, né, do que todos os outros movimentos que eu vi? Porque quando eu vi chegar o Windows, eu falei assim, cara, o Windows tornou muito mais fácil usar computador. Só que as pessoas precisam comprar o computador. Quando eu vi chegar a rede social, eu falei, caramba, isso aqui conecta as pessoas muito mais rápido, mas as pessoas ainda precisam ter rede. Aí chega o celular, pô, legal isso aqui, mas custa caro, vai demorar, né? Então, e precisa de infraestrutura, de rede, tudo mais. Antena. Então a inteligência artificial chega ali, né? Primeiro com o chat GPT, falando de uma massificação. Eu estava acompanhando já o GPT. A primeira vez que eu falei de GPT foi em 2020. Era o GPT-3 ainda, mas você precisava escrever código, API para acessar. Quando chega o chat GPT, eu falei, cara, agora ninguém precisa escrever código nenhum. Ninguém precisava criar uma conta. Você acessava openai.com, open.ai/chat, né? chat.openai.com. Então, só chat sabe que eu não tenho certeza de qual é o endereço inicial, que hoje é chatgpt.com, chat.com. Eu acho que era chat.openai.com/chat, eu acho. openai.com/chat, já esqueci isso. Mas enfim, só precisa acessar isso, não precisa criar uma conta. Não precisa comprar um dispositivo e a gente, passada a pandemia, bem ou mal, todo mundo tinha acesso a algum dispositivo. Zine, mas tem lugar que é uma casa com 10 pessoas que dividem de celular. Cara, mal e porcamente tem. Mal e porcamente todo mundo tem acesso a um dispositivo hoje. Mas não tem plano de internet. Tá, mas tem vários lugares que você cola aí, tem um Wi-Fi gratuito, entendeu? A pessoa não tem acesso a lugares. Cara, você fica na calçada do lado de fora, você acessa o Wi-Fi gratuito. Então, bem ou mal, todo mundo tem algum tipo de acesso. Universalizou a essa rede. O acesso. E aí o pessoal começa com brincadeira, me conta uma piada, me escreve uma poesia. De repente alguém fala assim, pô, me explica sobre tal coisa, me cria um artigo sobre não sei o quê. Me produz um call to action para um anúncio. Opa, peraí, me faz um copy aqui de um anúncio também. Pô, se eu tivesse que começar um negócio de zero eu gosto disso, que ideias você me daria? De repente as pessoas percebem, caramba, isso aqui é uma caixa de Pandora. Isso aqui pode trazer coisas divertidas, posso escrever o roteiro de uma série, um plot de um livro, de um filme, eu posso fazer coisas de trabalho com isso daqui. E eu percebi isso muito rápido. Eu comecei a usar em 6 de dezembro. Eu tenho a data registrada no meu celular, que eu tenho uma conversa comigo mesmo, né? E aí eu mandei para mim mesmo, para eu poder mexer depois, e eu comecei a mexer em 6 de dezembro. E logo eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de dar comandos, que é uma coisa que muita gente fala assim, é sobre fazer as melhores perguntas. Não é sobre fazer as melhores perguntas, isso me irrita profundamente. Porque se você entender que a inteligência artificial é sobre fazer perguntas, você está definindo que o conhecimento está lá na inteligência artificial, quando ela é uma média aritmética do conhecimento. Né? Quando você pede para ela criar um conteúdo, ela não sabe qual que é o melhor conteúdo do mundo. Claro. O melhor conteúdo do mundo está numa tese de mestrado que está aqui no meu banco de dados, ou ele está no post de um blog, ela não sabe onde está. Ela calcula a maior probabilidade
daquela resposta acontecer. Então, provavelmente ela vai te trazer a resposta de um post de um blog mais popular ou de uma tese que foi citada mais vezes. E o primeiro momento, lá atrás, o movimento inicial das pessoas foi sempre colocar como um adversário, ou seja, testar. Eu quero ver se isso aqui é bom mesmo. Se isso aqui é bom mesmo. Então eu vou perguntar o resultado do jogo de ontem, e aí, claro, ele ia trazer errado. Eu vou perguntar algo factual, e aí eu vou buscar onde ele errou, né? Tem gente que até hoje tá nessa aí, de eu vou disputar e mostrar que ela não é tão boa. Cara, exato. Tem coisas que, se você der um bom comando, então não é sobre você perguntar, é sobre você mandar ela fazer algo, é dar comandos. E pra mim isso era muito óbvio de cara, pelo seguinte, porque é um prompt. Sim. Prompt, lá na tecnologia que eu comecei em 1990, o que é o prompt? É a linha onde a gente dá comandos para um sistema de computação. Então, para mim, estava muito claro que era para dar comandos. As pessoas não estavam entendendo isso, aí eu comecei a escrever meus primeiros artigos, comecei a dar entrevistas sobre isso, e aí que eu acabei entrando, porque eu comecei a produzir conteúdo mais estruturado sobre como dar prompts, o que nem se chamava de engenharia de prompt ainda, né? Hoje já se chama... Tem gente já querendo falar que a engenharia de prompt morreu, agora engenharia de contexto. Na verdade, um prompt tem dentro dele contexto. O contexto faz parte da engenharia de prompt, não é uma engenharia que para quem separada. é leigo é aqueles primeiros ensinamentos de você tem que dizer para ele se comportar como tal coisa, para dar uma janela de aqueles Matt Pace, né? A gente usa eu gosto de falar PACREF, né? Que é persona, ação, contexto, referência, estrutura e formato. Né? A estrutura você usa tags, separar, estruturar bem ali o prompt, né? Mas primeiro que para mim era muito claro que era comando. Outra coisa, como eu trabalhei muito tempo no mercado, fundei muito startup, para mim uma coisa que sempre vem desde a época de sistemas de computação, quando eu era desenvolvedor de software. Antes de você automatizar uma tarefa, né, e aí de certa forma automatizar, você está pedindo para um sistema computacional fazer para você, você tem que ter clareza de tudo que você precisa para aquela tarefa. A gente faz isso meio instintivamente no dia a dia. Você vai fazer comida ali, você primeiro separa todos os ingredientes e os utensílios. Deixa eu ver se eu tenho a panela, deixa eu ver se eu tenho óleo, deixa eu ver se eu tenho sal, deixa eu ver se eu tenho ovo, deixa eu ver se eu tenho arroz, deixa eu ver se tem feijão, deixa eu ver se tem água na torneira, deixa eu ver... Você faz um check de tudo que você precisa antes, aí agora eu vou começar a cozinhar. Se você não faz isso, provavelmente se aquela pessoa começa a cozinhar, no meio do prato percebe, puta, mas eu não tenho, né, o que eu precisava para terminar, e fica uma gororoba ali, ou fica mal temperado, ou fica alguma coisa. O certo é você prepara tudo antes de começar. Então, para a gente dar um bom comando, a gente precisa pensar tudo o que eu preciso para essa tarefa. E aí que entra a lógica do contexto, né? O discurso do contexto, ele faz sentido sim, né? E está ganhando muita gente, porque na verdade se eu explicar, olha, eu quero fazer esse anúncio, tá? Quem é você? Para que empresa que é? Que produto que é? Quem é o público desse anúncio? Então, quem sou eu como função dentro desse contexto? Eu estou fazendo esse anúncio para que empresa? Eu tenho que escrever empresa. Estou fazendo anúncio de que produto ou serviço? Tenho que escrever o produto ou serviço. Estou fazendo anúncio para que público? Eu preciso escrever o público. Para esse público, eu quero ressaltar o que desse produto? Essa aqui, a proposta de valor são as dores que esse produto resolve. Você deu todo esse contexto para a AI, ela escreve um anúncio para você fantástico. Você fala só para ela assim, faz um anúncio aí de água mineral. Não sei qual que é a vantagem da sua água mineral no meio de tantas outras maneiras. Você está fazendo água mineral para quem? As pessoas estão dispostas a pagar diferentes tickets de água mineral, dependendo do público ao que você está falando, né? Mas eu tenho certeza também que isso foi muito importante, talvez no primeiro momento, para as pessoas terem mais noção. E ainda é para muita gente que ainda não mexeu, ainda é para muita gente que ainda não mexeu. Só que, imagina para você que está usando aí desde 6 de dezembro, eu também fui bem early adopter, inclusive para pagar o GPT, ao longo desses 2 anos, eu não preciso escrever muita coisa, não. Você está usando o ChatGPT pago, certo? Há anos. Então, o seu ChatGPT provavelmente está ligado à parte de memória e está ligado à parte de usar conversas anteriores. Isso. Então ele tem várias coisas salvas na sua memória que faz seus prompts ficarem melhor. Ele consegue pegar esse nosso papo aqui, escrever um artigo como eu escreveria, e ele já sai pronto, e ele já consegue criar várias coisas baseadas no conteúdo que eu criei. Eu já terceirizei muito do que eu sou, isso gera 2 problemas e algumas soluções. O importante de você manter o domínio sobre engenharia de prompt é, amanhã você perde esse histórico do ChatGPT. Sim. Para ele voltar a fazer
tão bem quanto está fazendo hoje, você precisa dar todas as instruções para ele de novo. Sim. Como é que seria um prompt para você? Vamos supor que o ChatGPT saiu do ar. Eu vou pro Você DeepSeek, tem, eu vou pro qualquer outro. Você tem que ir pro Claude, DeepSeek, Gemini, que são as alternativas. Tá, como é que você daria o prompt pro Gemini entregar o mesmo que o ChatGPT está te entregando hoje? Você percebe que você está refém de novo de outra plataforma? A gente começou esse papo falando de você ficar refém do Instagram, do TikTok, da rede social. Então, as pessoas estão ficando refém de novo das plataformas. Mas estamos todos, essa é uma dessa questão, assim. Sim. E quanto mais a gente terceiriza o nosso pensamento para isso, mais perigoso fica, mais na mão das big techs nós ficamos. No entanto, o que ele me traz hoje é uma potencialização do que eu sou. Sim, eu terceirizo também, só que eu tenho um prompt salvo com todo o meu estilo de escrita, com meus objetivos de trabalho, eu tenho um prompt salvo com tudo isso. Se amanhã eu precisar... Eu tenho, na verdade, 2 AIs configuradas com tudo que eu... Mas que você não é finito. Esse prompt aí, ele tá com você até o ponto que você criou ele. Sim, mas eu consigo... E tem uma outra coisa importante aí também, é o seguinte, que a gente fala às vezes do direito ao esquecimento, se você confia muito nessa opção de usar a memória e você quer mudar as coisas que você está fazendo, você está trabalhando num lugar, aí você muda para outro lugar, é uma outra empresa, com outro objetivo, com outro produto, com outra coisa... E aí você está usando mesmo o ChatGPT. Você está usando seu ChatGPT particular. Cara, ele vai pegar o histórico das coisas das outras empresas e vai vir uma desgraça toda para você. Sim. Então, só para dar um outro exemplo, menos do ChatGPT sumiu, claro. que mostra mais claramente que essa mudança de contexto na sua vida, ela pode acontecer com muita facilidade. E você confiar nele, buscar a memória, pode ser que você se torne improdutivo no futuro. Você não consiga resetar e voltar um ChatGPT do zero. Mas e aí a gente... Pergunto para você. Quem você é hoje já é uma mistura sua influenciada pelo seu GPT. Não sei. Eu não sei. A maioria das pessoas que estão usando, sim. Você não. Você tá à parte. Internet é um ser porque eu tenho incorruptível. Cara, eu acho que minha namorada me influenciou e me transformou muito mais do que o ChatGPT. Eu entendo que eu entendo que uma coisa que eu não tenho com tecnologia é antropomorfismo. Antropomorfismo, para quem não sabe, é você atribuir para objetos inanimados, e entra aí as tecnologias todas, características humanas. Então você vê lá, não só objetos inanimados, você vê 2 passarinhos voando no céu, você fala assim, parece que eles estão dançando. Cara, eles podem estar fazendo um ritual de acasalamento, você pode estar brigando, você não sabe. Você vê 2 cachorros latindo pro outro, fala assim, parece que eles estão conversando. Você vê uma nuvem no céu, parece que é um guerreiro querendo matar um dragão. Isso é antropomorfismo. A gente olha coisas inanimadas e dá características humanas para ela, entendeu? Eu nunca tratei o ChatGPT ou qualquer outro sistema tecnológico com antropomorfismo. Tudo bem. Mas aí eu sou um cara que escrevia código. Então eu olho aquilo, eu fico imaginando como que o texto que eu estou digitando está trafegando dentro daquele código que está sendo processado para me devolver. Tudo bem, isso tudo é racional. Agora, você hoje publica alguma coisa sem passar por ele? Não. Então, você está influenciado por ele? Não, porque eu disse para ele como eu quero, eu revisei, várias vezes ele me dá uma coisa e falo, não é isso que eu quero, é outra coisa que eu quero, não gostei disso, eu quero daquela maneira. Raramente ele me traz de uma maneira diferente, eu falo... Mas ele te traz. Toda essa conversa está intermediada pelo código e pela rede. Você não é mais você é você mais IA, pelo menos na forma como você se coloca no mundo. Sim. Mas você dizer que que a IA te transformou, eu não consigo ver nenhum tipo de mudança da forma de eu fazer as coisas que veio da IA. As mudanças que eu decidi nos últimos meses, nos últimos anos, elas vieram de conversas significativas e profundas com outras pessoas. Elas vieram de reflexões minhas que elas não foram feitas junto com o GPT. Elas vieram de momentos terapêuticos meus que não foram junto com a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial muitas vezes traduziu em texto, em código, ou seja, aquilo que você estava sentindo, potencializado, com mais referência, transformou você em algo melhor. 100% do tempo que eu olho para uma resposta da inteligência artificial, e é isso que eu falo com muita ênfase nas minhas aulas, eu olho aquilo como
uma combinação estatística de texto. E eu me pergunto, isso faz sentido ou não? E aí, se eu decido que faz sentido, eu adoto. Mas a partir desse momento, a reflexão que deu sentido isso, ela é minha. Eu concordo. O GPT, ele tem o mesmo papel aí do que, sei lá, um editor. Não, do que um outdoor teria na rua, do que um livro que eu abri ou deu rolando na rede social. É só o código transformado em texto. Eu concordo com você. A grande questão que Quer dizer que o ChatGPT influenciou já é antropomorfismo. Ou eu sou influenciado pelo ChatGPT, antropomorfismo. Ele me trouxe conhecimento. Sim. Eu poderia ter aberto um livro e lido. Poderia, ele trouxe mais rápido. Ele trouxe diferente. Um livro traria mais estruturado. Sim. Eu acho que isso que é importante ter. Ele pode ter trazido lixo total. Se eu confiar que o ChatGPT, se eu permitir que ele me influencie tão profundamente assim, se eu permitir que me desarmar completamente, falar assim, eu vou agora, tudo que o ChatGPT olhar, eu vou ficar relax aqui, vou deixar entrar. Cara, aí sim eu viro outra pessoa. E aí eu viro massa de manobra de novo nessa lógica. É a mesma coisa do algoritmo das redes sociais. A maioria das pessoas liga e fica rolando. Eu bloqueio, pulo, deixo de seguir um perfil, digo não gostei, mas eu não sou referência. Mas eu uso de uma maneira muito diferente. Você vai olhar lá quantas pessoas que eu sigo 100 e poucas pessoas, entendeu? E de tempos em tempos eu deleto, volto para uns 70 e poucos, 60 e poucos, depois eu vou deixando eu seguir outras coisas, entendeu? Não, eu sou editor da minha própria vida, mas, de novo, eu não sou referência. O que eu tento levar para as pessoas você tem que ser editor da sua própria vida. Você tem que escolher melhor as suas fontes de informação e os seus momentos. O que eu vejo é que, às vezes, o que você tem é um pensamento crítico muito apurado e a gente sabe que essa é a habilidade fundamental para se lidar com essas novas tecnologias. Exatamente. No entanto, como que você não se deixa ficar envaidecido, apaixonado, não por esse antropomorfismo que a máquina te traz, não encarando ela como uma força humana externa ou androide externa, mas não ficar apaixonado pelo que você mesmo produz a partir dela, em quantidade? Cara, eu gosto muito que ela acelera as coisas para mim, mas eu não produzi até hoje nada incrível e único que a AI participou do processo. Mas e a escala que ela te deu? Ela me dá escala, mas eu tenho os meus grandes insights fora do computador, inclusive. Como que você sabe isso? Você não sabe mais isso. Você não consegue dizer isso. Você não consegue mais dizer isso. Eu sei porque eu tenho muito tempo fora do computador. Não. Na verdade, sim, se você passa o dia inteiro no computador, você não tem essa clareza mesmo. Mas o tempo que você está fora do computador, você pode estar refletindo qual que você leu no computador. Sim, mas mas você, cara, você refletiu com você mesmo. A grande questão é, você se sente o dono de tudo aquilo que produz intermediado pelo GPT. Primeiro que o GPT não gera nada, tudo que está ali veio de algum lugar. Isso. E outra coisa que para mim é muito importante é, toda vez que o GPT traz uma ideia, se ela já não é uma ideia que eu tenho, é uma ideia que me parece nova, meu próximo passo é saber de onde veio aquela ideia, porque eu sei que a ideia não é do ChatGPT. Claro. Então, muitas vezes eu começo uma coisa no ChatGPT e eu saio dali para um livro, eu saio dali para um paper científico, Ótimo. eu saio dali para um vídeo no YouTube. Então, assim, tem muitas vezes lendo um paper científico, eu tenho um insight. E eu achei esse paper científico, pesquisando talvez junto com uma inteligência artificial. Daí você dizer que a inteligência artificial me ajudou a construir é um salto que não faz sentido para mim. Cara, é como se alguém falasse para mim assim, cara, lê o filósofo X. Aí eu vou lá, pego o livro e leio. Aí eu tenho um insight. Aí eu falo assim, cara, eu só tive esse insight porque a pessoa falou para mim ler aquilo ali. Cara, eu sou grato por ela, mas aquele insight não é dela e ela não colaborou. Ela me apontou uma direção. E eu sou grato por ela e eu quero pessoas na minha vida que indiquem as coisas. Claro. E o ChatGPT pode te indicar as coisas. Agora, você tem que separar criator, criatura, colaborador, facilitador, etc. Por exemplo, vou pegar uma relação que a gente já teve. Professor e aluno. Eu já vi na sala de aula alunos fazerem coisas incríveis. Já fazer projeto de aula que saiu virou startup.
Eu não colaborei com isso, Pedro. Aquela startup não é minha. Claro. Aquela ideia não é minha. Não fui eu que fiz com ele. Eu só apontei para ele a direção. Então, assim, do mesmo jeito que eu não me considero autor de nada que meus alunos criam, eu não considero o ChatGPT autor de nada que eu crio. Nem um colaborador. Ele só, às vezes, me aponta. Agora, se ele não existisse, eu estaria usando outra tecnologia. E daqui a pouco vai ter outra tecnologia também. E a gente tem que... E por que eu comecei falando, né, quando você perguntou o ChatGPT, eu falei que eu gosto da comparação com a eletricidade. Sim. Eletricidade é infraestrutura. Hoje em dia, a gente está aqui gravando porque existe eletricidade. A gente não tem a opção de não usar. Então, e aí não é por causa da eletricidade que a gente está gravando. Não é por causa da eletricidade que a gente conhece. A eletricidade não colabora em nada do que a gente está fazendo aqui. A eletricidade, ela propiciou isso aqui, sim, de certa forma. A inteligência artificial propicia, sim, de certa forma, mas nós temos que manter a autoridade sobre o que é nosso. Nós temos que manter orgulho sobre o que é nosso. Nós temos que saber separar. Eu não estou dizendo de novo, não estou dizendo para ser ingrato, né? A quem te apontou uma direção, ou quem fazer. Eu tenho uma grande gratidão pelos meus professores. Eu sinto uma gratidão muito grande dos meus alunos, né? Você está me convidando aqui, é um ato de gratidão. Mas essa gratidão, ela é suficiente, né? Então, sou grato ao Sam Altman e companhia ter criado o ChatGPT. Adoro o ChatGPT, mas o ChatGPT não é, nem quero que nunca seja uma peça fundamental na minha vida. Não te traz um dilema ético. Não, eu uso mais do que a imensa maioria das pessoas, só que eu uso sempre com esse distanciamento. E eu entendo muito que ele é importante. Sim, e o que ele funciona bem é justamente numa conversa constante sobre tudo que você está fazendo. Sim. E eu acho que até, inclusive, eu mentoro algumas pessoas, eu oriento elas a separarem algumas coisas no ChatGPT para não ter confusão. O ChatGPT tem um recurso que chama projetos. Você pode ir lá criar um projeto e anexar todos os arquivos e ter conversas sobre o seu trabalho. Você pode criar um outro projeto que você anexa seus laudos, seus exames e tem conversa sobre sua saúde. Você pode ter um outro projeto que, sei lá, você adiciona livros de terapia, transcreve suas sessões de terapia, adiciona lá e conversa, faz seu terapêutico. A vantagem desse sistema de projetos é que uma coisa não influencia a outra. E são contextos diferentes. Você compartimentaliza, cria contextos diferentes. Essa é uma forma, inclusive, muito inteligente de você usar para não ter um pouco de caos e confusão, né, na sua vida. Eu acho que muita gente está usando hoje o ChatGPT com caos e confusão, porque você vai lá ter uma DR com o ChatGPT, que muita gente tem, e fala mal do seu chefe, e aí depois você vai pedir para ele te ajudar a responder um e-mail do mesmo chefe. Sim. Eu te digo que matematicamente ele está pegando uma coisa e influenciando a outra. Mas o quanto que você quer que aquele momento que você estava tendo uma DR, falando horrores do seu chefe, quanto você quer que isso influencie a resposta que você vai dar depois? Entendeu? Então talvez em algum momento ele pode ser grosseiro sem querer com o seu chefe, porque ele entende que você odeia o seu chefe, pelo histórico de conversas que você tem. E aí se você não tem cuidado de tudo que você faz e presta atenção, aí sim, isso que eu falo para você, para muitas pessoas sim, o ChatGPT tá mandando na vida delas. E de novo, eu não tô falando para não usar. Eu uso pra caramba, é só ter esse distanciamento, não confia tanto assim no ChatGPT, não delega tanto, entendeu? Eu não delego, e aí talvez a sua dificuldade de compreender o que eu tô querendo dizer vem que eu não estou delegando, eu estou delegando tarefas para ele. Eu não estou delegando pensamento, não estou delegando raciocínio, não estou delegando reflexão. Eu não faço reflexões junto com o ChatGPT. Eu peço para ele dados, eu reflito fora. Eu levo minha filha para a escola e volto a pé. Ela estuda 2 quilômetros a pé da escola. Então eu faço 8 quilômetros de caminhada por dia. Muitas das reflexões eu tenho nesse momento. E aí conversas... na ida, minha filha falando pra caramba, né? Tá com 9 anos, fala, nossa. E aí, ela me faz perguntas, às vezes, que eu não tenho as respostas. Porque a criança tem um olhar inocente sobre o mundo e novo. Eu gosto muito do olhar da Júlia, que é um olhar fresco sobre o mundo. Mas ela me perguntou assim, como é que a gente abre conta em banco, pai? E eu expliquei para ela que você ia na agência, levava documento. Ela começou a me olhar com uma cara de ué, falou assim, não faz sentido isso. Aí eu falei, pai, não faz o menor sentido. Aí eu falei assim, desculpa, filho, eu te respondi errado. Papai respondeu para você como é que abrir a conta no banco no passado. Hoje você baixa um app, digitaliza seus documentos, vai fazer um reconhecimento facial para ver que é você mesmo que está fazendo aquela requisição. O banco vai analisar, o algoritmo vai analisar isso e vai dar uma validação se sua conta está aberta ou não. E aí você começa a usar o aplicativo do banco. Falar, agora faz sentido. O pensamento dela
é digital first total. E uma coisa que o pessoal, muita gente confunde, a geração alfa é a primeira geração digital first, não é a Gen Z, né? Que tem pensamento digital desde o início. Então, às vezes, esse questionamento dela de como ela vê o mundo, na hora que eu estou voltando sozinho, porque eu deixo ela na escola, eu volto caminhando também. Nesse momento é que eu tenho muitas das reflexões mais profundas. Momentos na natureza. Eu esse ano já fiz trilha em Ilha Grande, já fiz trilha no Peru, já fiz trilha na Chapada dos Veadeiros. Eu tenho os momentos de fazer trilha onde para mim é um momento de reflexão muito importante. A reflexão para mim funciona caminhando. É caminhando na cidade, é caminhando no meio do mato. E eu estou num momento de desconexão total. Olhando a natureza, aquilo me ajuda a refletir novamente sobre o que é importante na vida. Eu trabalho para ter esses tempos aqui caminhando, né? Não eu tento encaixar as caminhadas para não atrapalhar o meu trabalho, entendeu? É repensar os valores. Então eu tenho essa clareza e eu tento levar essa clareza para as outras pessoas, mas não dá para rachar a cabeça delas e enfiar lá dentro, né? Eu senti isso a partir desse esgotamento, não só a necessidade de estar mais em contato com a natureza, também ter os meus momentos de desconexão. Moro na frente de um parque, então fico dando voltas e lá onde surgem os melhores insights. Mas a gente fala de um jeito muito privilegiado, de um jeito muito nicho. Ou seja, para quem é essa reflexão e como você pensa se o seu trabalho tem um papel ou existe alguma preocupação social para a gente abrir mais essa bolha e que essa reflexão... Porque, no final das contas, essa ferramenta ela vai ser um instrumento de dominação de massa. Vai, já está sendo, vai ser. Então, e essa preocupação... Então, quando a gente traz essa questão aqui, eu estou respondendo de um ponto de vista muito particular. O ChatGPT está influenciando o trabalho das pessoas muito, está influenciando quem as pessoas são muito. E aí, quando eu falo que não está me influenciando, não estou me colocando numa elite ou acima de nada. Na verdade, eu sou uma pessoa que lida com tecnologia há muito tempo e aprendi a criar esse distanciamento da tecnologia. E o que eu tento levar para as pessoas é criar esse distanciamento da tecnologia também. Que isso é saudável. E não é sobre não usar. Eu acho que tem gente que entra nessa pilha, tipo assim, ChatGPT, vai dominar a sua cabeça, vai dominar seu raciocínio, não usa, bota um chapéu de alumínio. Não é. Eu acho que você tem que usar. O que você tem de ferramenta tem que estar ao seu... Você tem que usar todas as ferramentas ao seu dispor, mas lembrar que elas são ferramentas. Não antropoformizar as ferramentas. Não achar que as ferramentas têm vida própria, estão decidindo. Eu fiz isso graças ao ChatGPT. Você fez graças a você. Aquilo é só uma ferramenta. Ninguém agradece o martelo, né? Quando uma casa está pronta, né? O serrote, o formão, a pá, a enxada, entendeu? Aqui, ó, tá tudo carpido. Obrigado, enxada. Não, cara, você que suou ali no sol para fazer aquilo, entendeu? E eu acho que as pessoas têm que procurar cavar essas oportunidades. A gente tem que criar essas oportunidades e cavar essas oportunidades. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo. Uma coisa que foi... E aí é como você usa o seu tempo também, de certa forma, né? Eu tinha, mesmo morando na periferia, eu tinha o privilégio de morar no ponto final. É um privilégio. Por que é um privilégio? Porque muitas vezes essa viagem... Eu andava 4 horas de ônibus por dia. Muitas vezes essas viagens eram sentado. E sentado eu posso ir lendo. Então eu aproveitava esse tempo sentado para ir lendo. Muita gente não tem esse privilégio. Mora na periferia e faz a maior parte do trajeto de pé. E é bem complicado você ler de pé no ônibus, né? Então eu tinha um privilégio que é ir sentado. Agora, também tinha uma questão de educação, de que eu entendi que eu aprendi desde cedo de que estudar e ler era muito importante. É outro privilégio. Eu tive pais e mães presentes que acreditavam em educação, mesmo tendo nascido na periferia de São Paulo. Nem todo mundo que nasceu na periferia tinha pai e mãe. E às vezes esse pai, essa mãe, ou mesmo tendo pai e mãe, nunca ensinou sobre educação. Então, um privilégio que eu tive foi que aprender que a educação é importante, que estudar é importante. Meu pai comprar livros. Eu, quando comecei a trabalhar, eu comecei a comprar meus próprios livros. Comecei a trabalhar com 14 anos. E nesse trajeto eu ia lendo. Então, aprendi muita coisa. Agora, quando eu me mudei aos 20 anos, fui morar no Cortiço, na Liberdade. Era horrível. Mas eu passei a ter 4 horas a mais por dia. Eu usei essas 4 horas para estudar. Cara, foi transformador na minha vida. Estudar com calma, com silêncio, sem estar dentro do ônibus chacoalhando,
com sono, muitas vezes com sono, porque terminava a aula da faculdade 11 da noite, eu ia chegar, era 00:30 em casa e 5 da manhã eu estava acordando de novo, não dormia direito, né? Então, às vezes, eu tinha que ir dormindo no ônibus porque estava esgotado, né? Poder estar com calma, lúcido, mais descansado, dormir mais horas. Então, a gente precisa voltar a plantar nas pessoas de que isso é importante. Falar assim, às vezes você está numa situação difícil e miserável de vida. O que vai te ajudar a sair disso é ler, é estudar. Não é ser youtuber. Não é fazer um workshop para aprender a ganhar 7 em 6, 6 em 7, entendeu? Vender infoproduto, não sei o que lá, entendeu? Virar guru do não sei o que, entendeu? Foda. O amor pelo conhecimento e não o conhecimento mercadológico ou extremamente casuístico, ou seja, preciso aquilo que a gente voltou a falar que acontece na academia, mas acontece na vida também, eu vou aprender para alguma coisa. Coisa que já foi tema aqui, que é muito humano e tem muito a ver com esse duelo de gerações que a gente vê hoje, porque vou perguntar para você o que você acha da geração Z, e aí muitas vezes vem uma visão que é eles não querem nada com nada, e outra visão não, eles têm muito a nos ensinar, e aí existe um cruzamento entre isso, que é esse dilema das empresas, dos negócios e das pessoas. Mas quando você olha para a Júlia, sua filha, que teve uma condição diferente da que você teve... totalmente diferente da minha. Quando a gente volta para aquela frase que também vira e mexe aparece aqui: tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis criam pessoas fracas criam tempos difíceis. Como que você passa para a próxima geração esse sentimento, esse apreço que você teve baseado na sua história? E se você não acha que a nossa geração... Eu trabalhei em redações que eram baseadas em assédio, eu sofri bullying, tenho 40 anos e aos 40 anos, aos 50, a gente começa a ficar apaixonado pelo nosso próprio sofrimento. E a gente começa a ficar com raiva da próxima geração porque eles não querem passar por esse sofrimento. Como que a gente passa? Vamos lá. Parte disso você já respondeu. Porque assim, quando a pessoa fala mal da geração anterior, uma das coisas que eu sempre falo assim, é uma pessoa ressentida. Porque assim, a próxima geração, ela tem facilidades que você não teve. Que bom que ela está usando essas facilidades. Breaking news, você não está morto. Você pode usar essas facilidades também. Eu sou geração X. E aí é difícil um pouco a gente se apegar a essa questão geracional, porque primeiro que existem diferentes contextos de gerações em diferentes lugares. E às vezes essas separações de X, Millennial, Z e Alpha, ela vem dos Estados Unidos. É uma visão americanizada do mundo. E outra coisa, quando a pessoa fala que a geração Z não quer nada com nada, eu automaticamente sei que é uma pessoa privilegiada que está falando isso. Porque o geração Z da periferia quer muito com muito. Muito. E tá ralando. E muitas vezes ele é o primeiro que chegou na universidade. Ele tá ralando lá, ele tá pegando busão, ele tá acordando cedo, ele tá trabalhando e estudando ao mesmo tempo. É uma geração Z completamente diferente da pessoa que está acostumado com a geração Z mimada, porque o pai foi bem sucedido, o pai e a mãe foram bem sucedidos, entregaram tudo de mão beijada pro filho, e o filho não entendeu que precisa fazer esforço na vida porque ninguém nunca falou para ele. Então, primeiro, se você fala de uma geração Z que não quer nada com nada, você é uma pessoa muito privilegiada, só está tendo visibilidade desse recorte da geração Z. Segundo, a geração Z não quer nada com nada, é responsabilidade da geração anterior, da geração que criou essa geração Z, de que nunca demandou dele nenhum tipo de esforço, nunca explicou para ele que precisava ter esforço. A culpa é de quem está reclamando, geralmente. De quem está falando mal da geração, a culpa é. E é importante explicar que a pessoa precisa trabalhar de esforço, estudar todas essas coisas, sem cometer os erros das gerações anteriores. Porque na minha geração X, você abusar
era normal. Normal. É gritar, é bater, é ameaçar, é chantagear, você só vai ter isso se fizer aquilo, vou te matar, vou te bater, vou te espancar, você tá ferrado, se eu te pegar, você vai estar morto. Cara, é horrível, é horrível. Você cria geração traumatizada, entendeu? Aí a gente reclama assim, não, o pessoal não quer assédio no trabalho. Eu já sofri em casa assédio o suficiente, eu não quero um assédio de novo no trabalho, eu tô fugindo dessas coisas, né? Então, eu acho que a geração Z, né, mais a geração Z do que a Millennial, né, a geração Z tem uma clareza muito grande do que ela não quer, e eu acho que é ótimo que ela tá mudando o mundo, forçando o mundo e depois, se você quer me contratar, eu geração Z, você tem que ter um ambiente mais saudável de trabalho, de troca, de conversa e tudo mais, com a geração que viveu mais na base da conversa, né? E aí eu acho que a melhor forma de passar isso para frente é na conversa, é com exemplos próprios. Você fala assim, tela faz mal. Como é que você tira seu filho das telas? Você também tem que sair das telas. A minha filha vai a pé comigo, porque eu vou andando com ela. Ah, essa geração é preguiçosa. Cara, você sai para caminhar com seu filho? Não, ele vai ser preguiçoso também. Eu acho que é legal que o cara que fala que a geração é preguiçosa é a pessoa que pega o carro para ir à padaria. Não, é mais que legal que eu acho que pega o carro para ir até a academia, chega na academia e anda de esteira. Exato. Por que você não foi andando, entendeu? Uhum. E assim, aí a pessoa fala, a outra geração é preguiçosa. Não, você não é floquinho de neve especial, você é a pessoa mais trabalhadora do mundo. Cara, sei lá, uma coisa, meu avô, meu pai, que trabalharam com o cabo da enxada, eram muito mais trabalhador do que eu. E aí eu falo que você não pode ser ressentido, que é o seguinte, eu caminho por prazer. Meu pai caminhou muitas vezes porque era o único meio de locomoção que ele tinha. Meu pai, de jovem, tinha que caminhar não sei quantos quilômetros para ir até a escola, porque era na zona rural de uma cidade pequena do interior. Eu não tenho que fazer isso por obrigação, mas eu entendo que para cuidar da minha saúde eu preciso eu incluir isso na minha rotina. Então a gente tem que fazer pelo exemplo, não ficar muito na tela, ler um livro. Você fala que seu filho não leu. Qual a última vez que você leu junto com seu filho? Você fala que seu filho fica muito na tela. Você fica na tela junto também. Quando você está com ele, você fica na tela e fala para ele, faz a lição aí, o pai está aqui, qualquer coisa você chama. E você está na tela e você quer que ele fique concentrado na lição. Uma das coisas que eu mais tenho gostado desse meu desprendimento das telas recentes é que, claro, a Alice já não tem acesso, mas ela me policia. Papai, muita tela. Muita tela. Papai, sai do celular. Papai, sai do celular. Né? Ao invés dela pedir pra ela ver, não, papai. Minha filha fala também, vamos conversar, larga esse celular. Porque é isso, né? Desculpa, filha, eu peço desculpa. Eu também. Que acho que aquela desculpa, aquela coisa de falar assim, não, eu tava trabalhando aqui, cara. Se você tá com sua filha e tá trabalhando, seu filho, etc., e tá trabalhando, você também não tá organizando direito os momentos da sua vida. Mas a pandemia misturou muito isso, né? Misturou, mas a gente tem que saber separar. Eu trabalho em casa, não sei nem mais quanto tempo já. Quando eu vou pra cama, no quarto, eu durmo. Quando eu tô no escritório, eu tô trabalhando ou estudando. Quando tô na sala, eu tô me divertindo, tô vendo TV, tô ouvindo música. Então, eu separei pelos ambientes. Eu sei que para muita gente não é possível isso, mas... Mas é muito importante. Mas eu separei pelos ambientes. Você tem que criar um método de separar. Né? Então, e aí eu não uso tela na cama, porque me atrapalha dormir. Quando eu tô na sala, eu tô com entretenimento, e às vezes, sabe o que eu faço? Inclusive, eu acho um negócio interessante, eu levanto e vou pro escritório. E continuo usando a escritório, porque agora eu tô estudando. Pô, achei um negócio legal aqui, deixa eu voltar para estudar. Sim. Ou às vezes eu tô mal cansado lá, eu saio, e eu tô vendo a mesma tela, mas eu não faço isso no mesmo ambiente. A troca do ambiente me ajuda a organizar o meu cérebro. Né? Mas é isso... Não sei se isso é a melhor também maneira, porque eu não sou baseado em pesquisa científica. Só estou compartilhando aqui como que eu faço. E às vezes você procurar mecanismos para separar isso também, né? Para fechar, podcast chama Inteligência Orgânica justamente para a gente ter aqui essa troca, essa opinião. E eu acho que é daqui que vem insights mesmo, né? Sim. De olhar no olho das pessoas. Privilegio muito mais o palco do que interações digitais hoje por causa disso. Mas a dúvida da gente que vive num mundo inundado por futuristas, e aí não sei quantos mais relatórios da Amy Webb são necessários, de 1000 páginas para as pessoas, e de outros que vem aí, toda semana tem, e de festivais, e de tudo que acontece, assim. Para você,
No mundo em que as coisas são cada vez mais automatizadas e que a IA toma cada vez mais espaço, não só no trabalho, mas na vida, nos negócios, qual que é o futuro? O que, que é humano? Cara, eu vou separar essa pergunta em 2 pontos, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de futurismo, porque futurismo existe uma ciência, mas nem todo mundo faz de forma científica. Né? Eu trabalho um pouco com futurismo. Futurismo, primeiro, que não existe futurista genérico. Eu trabalho com eixo de tecnologia. Né? Existe uma metodologia que chama STIP, né? Que você tem que ter um especialista de social, um de tecnologia, um de ambiental, um de econômico, um de política. Né? Então eu sou um especialista do eixo de tecnologia. E dentro do eixo de tecnologia, eu procuro usar sempre 3 coisas para definir que é uma tendência. Aquela tecnologia saiu do laboratório, ela tem resultado prático no mundo real? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um cidadão comum, não tecnológico, ao encontrar essa tecnologia, ele sente que ela traz um ganho significativo para a sua vida? Ou seja, a tecnologia tem que ser compreensível para o usuário final. E terceiro, porque a gente vive num mundo capitalista, alguém está ganhando muito dinheiro com essa tecnologia? E aí eu sei que essa tecnologia vai ter um promotor no mundo real e ele vai ganhar muito dinheiro e ele vai ser bem sucedido porque o usuário quer aquilo. Então isso vira uma tendência. E aí eu gosto muito do report da MWeb, não leio ele inteiro, eu leio frações dele. Estou fazendo um job aqui para uma empresa, eu leio aquele pedacinho. Porque ele fala que empresa que está trabalhando com isso, ele me dá esse mapa da mina. Ela monitora, né? Sinais de mudança em todos os quem que vai ganhar muito aspectos, dinheiro, se aqui está em pesquisa, está no laboratório e tal. E o que isso tem a ver com o segundo ponto? Porque quando você entende que precisa que as pessoas gostem de uma tecnologia para ela ganhar vida, precisa que alguém ganhe muito dinheiro, você começa a compreender coisas da tecnologia que têm repercussões no mundo real. Vamos falar mundo real aqui, botar um pouco de aço, porque tem gente que acha que tudo que a tecnologia é uma ferramenta para o mundo. A tecnologia não é um fim, ela é um meio. E se você entende que é o meio, né, e eu sou um cara de tecnologia, trabalhei sempre com tecnologia, você começa a virar o seu olhar para outras coisas. Eu preciso entender sobre comportamento, eu preciso entender sobre economia, eu preciso entender sobre outras ciências mais humanas para eu entender se a tecnologia vai ganhar vida no mercado, no mundo. Então, olhando desse lado mais humano, o que eu vejo que é muito importante para você dominar a tecnologia e ser bem sucedido com a tecnologia, né? E aí entra não só a inteligência artificial, mas outras coisas. Criatividade. E algumas das pessoas menos criativas que eu conheço são as que se dizem criativas. Sabe por quê? Porque elas têm pouco repertório. Ah, não, Direi, mas eu li tudo sobre semiótica, eu vou a exposições, etc. Mas, cara, você às vezes está distante. A cultura, ela é algo de diferentes mundos, né? Repertório criativo, ele não tem fronteiras, né? Então, às vezes, a pessoa consome sempre o mesmo estilo musical. Ela lê sempre o mesmo tipo de literatura. Ela acompanha sempre os mesmos tipos de produtores audiovisuais. Então, ela está bebendo sempre das mesmas fontes. E quando você vê, vira tudo uma grande mesmice, né? E está longe da arte, da cultura produzida muitas vezes pelo cidadão simples, né? Então é você ir numa feira de artesanato, é você assistir como é que é um baile funk, uma roda de samba, um desfile de escola de samba, um festival lá do Boi Bumbá, né? É acompanhar outras culturas. Direi, mas eu não gosto disso. Não estou falando para você gostar, estou falando para você entender por que existe. Como é que aquele artesão criou aquilo? De onde ele pegou os materiais? Como é que é o processo criativo dele? Como é que o pessoal compõe um samba enredo? Como é que o pessoal decide quem que eles querem homenagear? É um processo criativo também, né? Como é que surge o funk? Por que o cara colocou aquela letra? Por que ela tem essa agressividade? Contra o que ele está revoltado? Ele está protestando com o quê? Como é que ele enxerga o meio que ele vive? Cara, e aí você percebe que tem uma riqueza de contextos gigantescas. E você não precisa gostar do funk. Eu só estou falando como você entender como é que é o processo criativo do funk. Não é você viver de artesanato. É como é que é o processo criativo do artesão, né? Então acho que você tem que entender como é que é feito o prédio mais alto do mundo, que também é um processo criativo tecnológico, como é que funciona o carro autônomo, que é um processo criativo tecnológico, mas entender também como é que a arte e tudo mais é criado.
Porque quando você lançar um produto, as pessoas querem algo, as pessoas não querem saber como a tecnologia opera naquele produto. A gente usa micro-ondas, como é que funciona a ação das microwaves na frequência? Cara, eu sei que esquenta a minha comida. Então, cabe no meu orçamento, cabe na minha cozinha, né? E faz algo para mim, eu quero. Né? Então, você tem que entender qual que é a necessidade do cidadão comum, entendeu? Você está fazendo uma das grandes trunfos do iPhone quando lançou foi o design. É bonito. Ele é tecnologicamente interessante, ele faz muitas coisas, mas ele era bonito, era o celular mais bonito que tinha. Tem muita gente que comprou o iPhone no começo lá, não usava nada da capacidade, mas ele era muito bonito, então eu queria. Para algumas pessoas, ser bonito é muito importante. Para outras pessoas, ser funcional. Esse motor aqui vai a tantos cavalos de potência. Mas quem é a pessoa que gosta do bonito? Quem é do que gosta da potência? Quem é que gosta do potência mais do bonito? Quem é que não liga para nenhuma dessas coisas, gosta do simples? E aí a gente começa no entendimento do público, da vida, né? Então, primeira coisa, a criatividade é expandir seu repertório criativo, olhar o mundo de uma maneira mais holística. E o segundo, eu já falei aqui, não precisa repetir muito, é sobre o pensamento crítico. A máquina não pensa, a máquina não sente, a máquina faz um cálculo estatístico que é muito avançado, muito bom, e te traz algo probabilisticamente verdadeiro. Na verdade, ela é muito mais preocupada em fazer sentido do que ser verídico, né? Então ela não está focada com veracidade, né? Ela tá focada em fazer sentido, em plausibilidade, ser plausível, né? Então, quem define se aquilo é verídico ou não é você. Então 100% do que a IA te entrega é plausível, mas é questionável se é verídico. Tem uma pesquisa que foi feita assim pegou uns casos de uso aqui clínicos, separou 3 grupos. Os mesmos casos de uso foram resolvidos por médicos primeiro-anistas recém-formados, sozinhos. Médicos primeiro-anistas recém-formados com ChatGPT. E os casos de uso aplicados no ChatGPT com um prompt otimizado. Rodaram esses casos clínicos, analisaram a assertividade. Médicos sozinhos, foi 75%. Foi um número dessa ordem grande, não lembro exatamente. Vamos colocar 75%. Médicos com ChatGPT, foi 77, 78. Foi um ganho ínfimo, 2 pontos alguma coisa. ChatGPT sozinho, 85%. Por que o ChatGPT sozinho foi melhor do que os médicos com ChatGPT? Porque quando o ChatGPT trouxe uma coisa que os médicos não sabiam se era verdade ou não, eles decidiram que era mentira. Ao invés de ir atrás daquilo, falar assim, será que é uma abordagem que eu não conheço? Será que é uma possibilidade que eu não conheço? Deixa eu estudar mais aqui. Então, a IA vai trazer coisas para você que você sabe que é real, você sabe que não é, e tem coisas que você não sabe. Ela vai trazer certezas, suposições e dúvidas. No campo das posições, que eu não sei se é ou não, né? Você tem que transformar aquilo numa dúvida. E ir atrás. E na hora que você faz isso, você expande seu repertório criativo, você aprende mais. Aí ela vira uma máquina de aprendizado, vai fazer com que o que você entrega é cada vez melhor, e você não comete esse crime aqui de, entregar coisas piores só porque você... E de novo, o 85% também não é está longe do 100% ainda. Nesse processo, eu tenho certeza que se os médicos, né, fizessem um quarto aqui, né, uma certeza aqui, tirado fonte voz da minha cabeça, mas assim, se tivesse um quarto grupo que toda vez que achasse algo que não era, fosse estudar, esse grupo ia performar melhor do que o ChatGPT sozinho. E de lá ia sair ciência. E de lá ia sair ciência, de lá ia sair novidade, de lá ia sair coisa incrível, entendeu? Então, usa o ChatGPT como uma ferramenta para te... ela tem que trazer perguntas para você que você vai fora do ChatGPT construir repertório. Então, essas duas coisas, o pensamento crítico e o repertório da criatividade, elas andam junto. Quanto mais repertório, melhor você vai conseguir identificar o que é verídico, o que é inverídico e o que é incerto, não sei. A gente tem que aprender a falar não sei, Pedro. Veio uma resposta e fala assim, isso aqui parece bom, mas eu não sei se é bom. E a gente volta a Sócrates, que é o só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Que quanto mais eu sei, menos eu sei. Menos eu sei. Ou mais eu sei que eu não sei. Exatamente. As pessoas mais inteligentes que eu conheço, elas têm clareza de que elas são profundamente ignorantes sobre uma quantidade assustadora de assuntos. Elas são boas numa coisa pequenininha, que é aquela área de estudo dela. Né? Exato.
Professor Ednei, agradeço demais esse papo. Ficamos aqui com essa mensagem final, que eu acredito muito, que o repertório não mora no mainstream. O repertório e a diversidade, ela colabora para que a gente fure o que eu chamo de educação de bolha, porque a bolha ela não educa, ela escraviza. Sim. Né? Quando você fica refém de uma única fonte, você fica refém de uma única fonte. Você acha que você está certo, todo mundo em volta de você concorda? Você fala assim, óbvio que eu estou certo. É lógico, né? Exatamente. Então, seja você herdeiro de uma loja ou frequentador de um ônibus até o último ponto da periferia da cidade que você mora, o importante é que a gente desenvolva o apreço pelo conhecimento, justamente o amor à sabedoria, que não só forma a filosofia, mas forma conversas como essa. Muito obrigado. Ednei, meu querido professor. Pedro. E você que nos acompanha aqui no Inteligência Orgânica, herói, heroína, que chegou até esse final, não se esqueça de se inscrever. Espero que você esteja ouvindo, não só assistindo, porque é muito tempo para você ficar numa tela. Mas se você assistiu, deixe o seu comentário aqui no YouTube, diga se você concorda, se você não concorda, comente o que é menos mainstream que você consome, qual que é aquela música, aquele artista, aquele transformar escritor. A caixa de comentário em ideias para as pessoas expandirem seus repertórios. Exato, traga aquela referência que é só sua, né? Porque se existe riqueza humana, se existe inteligência orgânica, ela mora fora do que está no holofote. Também tem no holofote, não quer dizer que está errado, mas se você quiser criar o que é seu, você tem que cruzar. E esse é o futuro da gente. Valeu demais. Valeu. É nóis, até a próxima.